Pessoal, Euro Corrier, tô indo trabalhar, mais um vídeo pra vocês. Pessoal, é o seguinte, ponto aqui benéfico da Noruega, tá? No meu ponto de vista, condições de trabalho. Não adianta você ir pra um país, pessoal, que as condições de trabalho não são boas, que você não vai aguentar ficar no trabalho, tá? Um exemplo, eu passei isso na Inglaterra, passei isso em Londres, tá? As condições de trabalho lá são ruins, gente, são ruins, tá? Por isso eu desisti. Geralmente são trabalhos que te pagam errado. Lá na Inglaterra tinha muita exploração, pessoal, muita exploração. Eu não sei se ainda é assim hoje, mas há 10 anos atrás na Inglaterra era muita exploração, tá? Toda semana eles faziam pagamento errado. Eles tratavam as pessoas muito ruim, tá? De xingar, gritaria, briga, trabalho pesado. Então assim, isso é um exemplo, tá? Por isso é muito comum nesses países que tem muita agência, a agência de trabalho domina. É muito comum as pessoas não pararem em trabalho nenhum, tá? Eu vou dar um exemplo lá na Dinamarca. Lá na Dinamarca, pessoal, tem trabalho, o salário é bom, porém é a mesma situação, tá? Tem muito trabalho de agência, ou trabalho que você não suporta, tá? Então, uma diferença aqui da Noruega é nesse sentido, tá? Aqui as condições de trabalho são melhores, tá? Porque primeiramente você geralmente aqui não vai trabalhar com agência, tá? Então já começa aí você a ter um tratamento melhor. Qual que é o problema, pessoal? A agência é o seguinte, vou dar um exemplo lá da Dinamarca, tá? A agência vai te mandar para a empresa. Geralmente são os piores trabalhos, pessoal, tá? É para carregar muito peso, é para ouvir gritaria, tá? Então geralmente é o seguinte, eles te mandam para fazer o trabalho. Você vai chegar lá e quem trabalha na empresa vai te dar os piores trabalhos possíveis e vão tentar ficar tranquilo. É assim que funciona, tá? Então o que acontece? Aí eles pegam, por exemplo, 5, 10 caras de uma agência. E esses caras vão ter que ralar pra caramba, carregando peso. Enquanto que quem trabalha ali na empresa às vezes vai ficar de boa, só observando você e te mandando, tá? É todo lugar que acontece isso? Não. Mas na maioria das vezes é assim, tá? Agora, aqui na Noruega, pessoal, aqui na Noruega, de uma maneira geral, se respeita mais as pessoas, tá? Se respeitam principalmente no trabalho, tá? É um país que a cultura é de maior respeito pelas pessoas. Vou dar outro exemplo. Esse fim de semana eu estive conversando com um rapaz que trabalha na Polônia. Esteve aqui em Oslo. E lá na Polônia, pessoal, ele disse que é a mesma coisa, tá? Os trabalhos, a maioria são por agência. Você vai para uma warehouse, por exemplo, para armazém, e são trabalhos duros, tá? Que ninguém quer fazer.
Então o que acontece? A pessoa acaba não parando em serviço nenhum, gente. Por isso que você vai para países que tem uma alta demanda de trabalho, Irlanda, Holanda, Inglaterra, por exemplo, são países que têm bastante trabalho. O problema, pessoal, não é questão de ter trabalho. O problema é questão se você vai suportar o trabalho. Se vai ser suportável, tá? Vou dar um exemplo. Por que eu vim da Dinamarca pra cá? Porque as condições de trabalho lá, pessoal, não eram ruins, tá? Eu não vou falar que é ruins, mas eram duras, tá? Eram duras. Lá você tem que cumprir certinho o horário. Se você tiver 30 minutos de descanso, esses 30 minutos são cronometrados. É tudo certinho, pessoal. E o que acontece é um pessoal estranho, tá? É um pessoal de alguns países aqui da Europa estranho. Eles não gostam muito de outros imigrantes e tal, tá? Um exemplo, aqui na Noruega, pessoal, eu comecei a trabalhar em janeiro, nós estamos chegando já em junho. Já vai fazer 6 meses que eu tô trabalhando. Por quê? Porque são condições boas, tá? O trabalho que eu tô, pessoal, não é o maior salário, tá? Porém, eu tenho benefícios, tá? Por exemplo, abril agora, eu tive uma semana de férias, tá? Tive 1º de maio, fim do mês vai ter de novo. E todos esses dias, pessoal, eu fico em casa e eu recebo o mesmo salário, tá? Porque eu cumpro horário de escritório, pessoal. Eu trabalho em escritório. Cozinheiro em escritório. Outra coisa, por exemplo, ali a gente não tem isso de ser cronometrado horário. Se você chegar 1 minuto mais tarde, se você passar o horário do almoço, eles vão reclamar com você, tá? Lá na Dinamarca, lá, eles chegam pro pessoal e grita, tá? Assim, né? Falam de modo mais firme, que não pode, que não sei o quê. Aqui, pessoal, um exemplo. No meu trabalho, eu só lido com 2 pessoas ali, 2 ou 3, tá? E um exemplo, a gente tem ali um café da manhã, que a gente geralmente fica uma meia hora ali tranquilo. Depois a gente tem a pausa pro almoço, que geralmente a gente fica aí 1 hora, às vezes até mais, de almoço. Então assim, pessoal, efetivamente ali que eu tô trabalhando, são como 6 horas, tá? E ninguém grita, não tem gritaria, não tem esse controle, entendeu? Se todos os dias, por exemplo, a gente sai mais cedo, a gente sai 10, 15 minutos mais cedo, então não tem esse controle, tá? E não tem ninguém gritando com a gente, não tem esse negócio de salário errado. Agora, pessoal, determinados países é complicada a situação, tá? São trabalhos pesados e condições ruins, tá? Pagamento errado, você é maltratado, você tem que comer ali aquela comida fria e tal. Igual ali na cantina, pessoal, eu não preciso me preocupar com comida, entendeu? Eu não preciso me preocupar com comida. Eu tenho meu café da manhã, eu tenho meu almoço, todo pago pela empresa. Então, pessoal, às vezes é melhor você não focar tanto em quantidade, mas em qualidade, beleza?